Do módulo 12 do curso Bhakti Yoga de Nova Gokula. É um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. Eu me chamo Shri Damodara e estou à disposição para ajudar vocês no que puder aí no processo também, né? De vocês aí de busca, de encontro com Krishna. Então, o que nós vamos ver hoje, né? Esse curso é uma iniciativa do Departamento de Educação e Cultura de Nova Gokula. E hoje nós temos o módulo 12, certo? Que são justamente as canções do repertório Vaishnava. Mas antes, eu acho que o Rama também já comentou bastante, né, no dia de ontem, a questão da recapitulação, né, da cultura védica. Então, quando a gente estudou cultura védica no módulo 11, eu creio que tem ficado muito forte essa ideia de que o praticante, né, da cultura védica, que se ampara nos Vedas, ele tem um projeto de vida, hoje que a gente fala muito, né, projeto de vida. E esse projeto de vida envolve a questão de metas espirituais. Então, eu acho que isso ficou bem forte ali, bem claro no estudo do módulo 11. Nesse módulo 12,
há um verso indicado para a gente se debruçar um pouquinho sobre ele, que é o 18:55 da Gita, da Bhagavad Gita. Então, lá já nos finais, das últimas instruções de Krishna para Arjuna, antes da batalha de Kurukshetra, Krishna diz o seguinte: Bhaktyamam abhijanati avam yashasmi tatataha tatomam tatato gyatva vishate tadanantaram. Então, qual é a meta, né, última da ideia da prática da cultura védica? É isso aqui. Krishna fala: é unicamente por meio do serviço devocional que alguém pode compreender-me como sou. E quando, mediante tal devoção, a pessoa se absorve em plena consciência de mim, pode entrar no reino de Deus. Então, essa é a meta. Agora, a justificativa para que a gente possa estudar um pouco sobre as canções do repertório Vaishnava. Por que estudá-las? Por que nos debruçarmos sobre elas? Então, no nosso material ali da apostila, da compilação, nós temos que esse programa do templo é essencial para o nosso desenvolvimento espiritual adequado. Srila Prabhupada não queria que fizéssemos as coisas mecanicamente. Então, a primeira justificativa é em si o avanço espiritual, certo? Só que para essa prática, que também é o que a gente estudou no outro módulo de sadhana, certo? Está tudo interconectado. Essa prática não deve ser mecânica. Isso é interessante colocar. Então, prestar reverências, ver o Arati, que é a adoração à deidade, cantar as canções. Tudo deve ser feito pelo Srila Prabhupada com conhecimento de uma forma meditativa apropriada. E outra justificativa também é que para aprender esse processo, para nos apropriarmos desse processo, leva tempo. Mas se você começar agora tentando entender o que está dizendo e cantando, então tentar entender o que está dizendo e cantando. Então, para isso, a gente precisa debruçar um pouquinho sobre o sânscrito. Por isso, no curso, nós tivemos um módulo introdutório de sânscrito, certo? Então, você fará avanço de forma rápida e consistente, e sua vida devocional estará sempre plena de entusiasmo, né? Para a gente tentar imediar aqueles momentos em que a gente está um pouquinho para baixo. Então, essas canções, esse repertório também, que é sadhana, compõe a questão do sadhana, da prática, nos deixa entusiasmados e animados. E sua vida devocional estará sempre plena de entusiasmo, nunca sendo um ritual seco. Srila Prabhupada também queria que pronunciássemos as palavras corretamente. Então, Então, mais uma vez, a gente vai se debruçar um pouquinho sobre o sânscrito e o bengali, para a gente ter essa pronúncia, a gente se apropriar dessa pronúncia, tá bom? Então, a justificativa é essa: é o avanço espiritual, mediada pelo não automatismo da prática. Então, ela não deve ser uma prática automática, mecânica. A gente tem, tanto quanto possível, a gente precisa se entregar a essa prática, tá bom? Então, e o último ponto da justificativa, que eu gostaria também de colocar. No prefácio do livro Canções Vaishnavas, Srila Prabhupada coloca o seguinte: a última edição foi de 1996, desse livrinho, muito precioso. Então, Srila Prabhupada diz o seguinte: as canções compostas pelos acharyas não são canções comuns. Tá? Então, o primeiro aspecto que a gente tem que observar em relação a esse repertório. Quando cantadas por Vaishnavas, por os que seguem as regras e regulações, elas são verdadeiramente eficazes em despertar a consciência de Krishna que está latente em toda a entidade viva. Então, é um processo eficaz. Eu vou colocar isso no prefácio do Canções Vaishnavas. Certo? E, para finalizar essa breve apresentação das justificativas e metodologias, como que a gente vai fazer isso? Bem, a gente vai refletir sobre os diferentes contextos em que surgiram essas canções do repertório Vaishnava, tanto em sânscrito quanto em bengali. A gente vai falar um pouquinho do sânscrito bengali, tendo-se em vista a sequenciação das canções de acordo com a rotina dos templos da ISKCON estabelecida por Srila Prabhupada. Então, são dois pontos, né? A gente vai estudar um pouquinho o contexto, a história, os circuitos de produção e circulação dessas canções, certo? E também tendo-se em vistas a sequência mesmo que elas foram colocadas na rotina do templo dos templos da ISKCON, tá bom? Então, a gente vai fazer um dia em algumas horas, assim, como que é a prática dessas canções. O Brahmaputra, por exemplo, ele tem uma experiência vívida disso. Por 10 anos de Brahmacharya, ele viveu diariamente essa rotina com essas canções, assim, interessante, né? Então, vamos para a primeira. Bem, nós estamos falando de canções, de composições escritas em sânscrito e bengali, obviamente originadas aí no território da Índia. Especificamente, né,
conforme as mais recentes, no estado da Bengala Ocidental. Então está ali destacadinho de vermelho, tá? West Bengal. Agora, que nome a gente vai dar destaque nesse instante? É o Vishwanatha Chakravarti Thakur. Porque ele vai ter uma canção no nosso repertório que Srila Prabhupada selecionou para a rotina dos tempos da ISKCON, que a gente canta toda madrugada. Aqui em Nova Pula, por exemplo, os devotos acordam e vão para o templo ali do Samadhi e entoam essa canção. E ela é de Vishwanatha Chakravarti Thakur. Certo? Então, só uma breves informações sobre essa personalidade. Então, ele nasceu na Bengala Ocidental, no distrito de Nadia, e faz parte da Associação Discipular de Chaitanya Mahaprabhu. Ele viveu entre a segunda metade do século XVII e início do século XVIII, olha dele que a gente está falando, desse período aí de composição. Escreveu comentários, resumos de obras originais, a partir do repertório védico. Ele instalou a deidade de Gokulananda, ele reabriu templos e animou a distribuição de livros na Bengala Ocidental aí desse período. Então, a missão dele, precípua, era ensinar, passar, transmitir os ensinamentos essenciais dos Goswamis para os devotos da Bengala da época, certo? E a principal obra dele é Stavamrita Lahari, que contém astakans. Astakans são composições que têm 8 estrofes. Feito, por exemplo, aqui no Ocidente, língua portuguesa, a gente fala em composições, como soneto, por exemplo, que é uma métrica, em língua portuguesa, composta por 2 quartetos e 2 tercetos. Então, na Índia, eles também têm as formas deles de compor poesia. Então, no caso de Vishwanatha, ele desenvolveu muito essa questão do Ashtakam, que eram poemas de 8 estrofes, que em sânscrito quer dizer 8, tá bom? E tá aqui a referência, eu coloquei tudo nos slides lá em formato PDF para a gente lá no Google, tá? Quem quiser consultar e se aprofundar mais, é muito interessante, eu indico. Então, essa composição dele que a gente canta realmente aí, nas primeiras horas da madrugada, de Vishwanatha, da obra Stavamrita Lahari, e que é uma composição em sânscrito clássico mesmo, tá? É justamente essa que a gente conhece como Sansara Davana Lida Louca. Então, essa composição clássica, que faz parte da rotina dos tempos da ISKCON, ela fala justamente em 8 estrofes a importância do mestre, certo? Então, a composição revela a importância da figura do mestre, que também é um assunto que a gente debruçou lá nos módulos anteriores, o mestre, o Guru, a Acharya, certo? E aqui, a composição, a gente vai, logicamente, entoar aqui em sânscrito, mas ela fala, a primeira estrofe, ela fala que o mestre espiritual, ele recebe bênçãos do Santo de Misericórdia. Então, esse é o primeiro ponto. E que, por ser esse receptáculo, ele tem condições de também transmitir essas bênçãos, essa misericórdia para o discípulo, tá? E essa misericórdia é comparada a um fogo ardente queimando a floresta, e a misericórdia é comparada à água que desce e apazigua esse fogo ardente. Então, é um fogo que é uma bênção, a água que apazigua, que dirime a força do fogo ardente da existência material. Então, existe essa metáfora aí na primeira estrofe do Vishwanatha Chakravarti. Na próxima estrofe, ele fala das qualidades do mestre, que ele está sempre absorto em cantar os santos nomes de Krishna, então ele está absorto no Sankirtana. Esse também é outro ponto que Vishwanatha destaca, na segunda estrofe. Bem, o outro ponto é que o mestre está ocupado na adoração das deidades. Como vocês veem aqui, nós temos murtis, em forma de deidade, de Radha Krishna e outras formas, e o Vaishnava adora essas formas, muito intimamente em seu coração, ele as vê como Deus mesmo, certo? Então, o mestre, ele que estabelece essa adoração no templo, e os discípulos dão continuidade a essa adoração, realizando diariamente o processo de arati, puja, certo? Que é também descrito em escrituras específicas. Outra qualidade do mestre é que ele ocupa os discípulos nessa adoração, certo? E outra qualidade é que ele sempre se alimenta de Bhagavad Prasada, ou seja, o alimento oferecido a Deus no altar, que é o alimento oferecido mediante orações. E a gente vai ver também um pouquinho disso, como que isso acontece e se processa.
Então, essas são as primeiras qualidades, aqui os primeiras 4 estrofes do mestre, né? Primeiro ponto, ele é comparado à água que dirime, atenua e extingue o fogo da existência material, certo? Compara essa água refrescante. 2, ele sempre está em êxtase, cantando os santos nomes sob a Sankirtana Jagya. 3, ele instala deidades, né? E ocupa seus discípulos na adoração de deidades no templo. E 4, ele só se alimenta de prasada. E também ele fica feliz quando seus discípulos se alimentam também nesse lifestyle, nesse estilo de vida, né? De se alimentar de prasada, certo? Que é o alimento espiritualizado oferecido em altar antes de ser consumido. Então, essas são as primeiras 4 características. E as 4, né, subsequentes estrofes, elas tratam disso daqui, ó. Ele está ansioso, ele tem dentro de si, né, uma vontade, um entusiasmo em sempre ouvir os passatempos de Radha Krishna. A outra qualidade é que ele, muito intimamente, muito internamente em sua vida espiritual, ele é um assistente das gopis, das vaqueirinhas de Vraja. A gente vai falar sempre um pouquinho sobre isso no transcurso das explicações das outras canções. Outra qualidade é que ele é um servo confidencial do Senhor, certo? E a outra qualidade é que, pela misericórdia do mestre, a pessoa recebe a bênção de Krishna. Por isso, o discípulo honra o mestre 3 vezes ao dia. Isso também faz parte da rotina do praticante, que é através da canção do mantra Gayatri. O discípulo sempre entoa esse mantra 3 vezes ao dia, de manhã cedinho, ao meio-dia e ao término da rotina, né? Com a chegada do crepúsculo. E ele também, o discípulo canta, né, o mantra Gayatri, honrando o mestre espiritual. Então, nessas 4 estrofes subsequentes, Vishvanatha revela que o mestre espiritual, ele muito intimamente é um servo, né, de Krishna e de Radha, certo? E, portanto, ele é esse assistente auxiliar das gopis, das vaqueirinhas de Vraja. Então, essa canção a gente entoa da seguinte forma. Sringaratama Dira
Começa lá às 4, da manhã,
vozes cantam no templo. E aí vem a próxima canção, seguindo a rotina. A próxima canção, a gente colocou aqui como Shoprapala Pranati, porque geralmente os devotos entoam esse mantra antes de começar a Vibhavari Sheshad de Bhaktivinoda Thakur. Então, Shoprapala Pranati, a gente vai se debruçar um pouquinho sobre ele, é em sânscrito, e ele justamente a reverência, né, que a gente faz meditando, né, para Srila Prabhupada, que é o Acharya da ISKCON, né, que trouxe, que a gente estudou lá nos modos anteriores, certo? Ali do Guru, né, do Acharya. Então, ele fala Namaum Vishnupadaya Krishna Prashtai Bhutalesh Mati Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Sarasvati Devi Gaura Vani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine. E qual o sentido disso intrínseco que a gente acaba pensando e meditando enquanto entoamos o sânscrito? Eu ofereço minhas espirituais reverências à sua divina graça, se Bhaktivedanta, Swami Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna, pois se refugiou em seus pés de lótus. Então, no contexto védico, no repertório védico, a gente vai ter muito essa expressão, refugiar-se nos pés de lótus. Eu acho que o Pirama explicou ontem nessa questão do respeito que a tradição tem com o mestre, né? E essa questão da humildade, então, prostrar-se aos pés de lótus. A gente tem essa expressão constantemente no repertório védico. Nossas respeitosas reverências a ti, ao mestre espiritual, serve de Sarasvati Goswami, que é o mestre dele, que é Bhaktisiddhanta. Estás bondosamente pregando as mensagens do seu Chaitanya e dando liberação aos países ocidentais que estão cheios de impersonalismo e niilismo. Então, essas últimas, a Nirvishesha Shunyavadi, Nirvishesha Shunyavadi, essas duas expressões em sânscrito, né, indicam justamente isso. O impersonalismo e o niilismo, certo? Então, que é o niilismo, a descrença, ou vazio, que apregua que não há uma pessoa que criou tudo, que nos criou. Então, Prabhupada, ele vem para o Ocidente justamente para se opor a essa cosmovisão, certo? E propor a cosmovisão personalista, que existe sim um Deus pessoal que criou tudo e que pode, né, ser tão acessível a ponto de estabelecer uma relação pessoal com o seu Bhakta, com o seu devoto. Então, Prabhupada veio colocar essa questão. Certo? Você quer cantar? Esse pranama, gente, que também é uma oração, né, ao mestre, então às vezes perguntam, quando nós abaixamos a cabeça no chão no templo, os devotos sempre repetem algo, né? Vocês veem os devotos murmurando algo quando abaixam a cabeça. E é justamente esse é o algo, esse é o mantra que murmuramos. Esse mantra apresenta o mestre fundador da ISKCON, né, Srila Prabhupada. E curioso que quando Prabhupada chega no Ocidente, na década de 70, os discípulos não tinham muita experiência e ele tinha de ensinar os discípulos a como se relacionar com o mestre. Então, na verdade, esse mantra foi escrito pelo próprio Prabhupada. Ele escreve assim, mostrando como ele deveria ser apresentado, como ele queria ser apresentado, né? Como, por exemplo, às vezes você vai fazer uma apresentação pública, tem aqui a Brinda, que é artista, então vão apresentar ela no teatro, por exemplo. Então ela tem o direito de mostrar os dados dela, né, como ela gostaria de ser apresentada para o público. Tá? Assim mesmo, Prabhupada, ele escreve o seu próprio pranama, e a ênfase ali desse pranama é o Nirvishesha Shunyavadi. Ele se apresenta dizendo que ele veio para cá para acabar com o impersonalismo e a filosofia vazista que infestou, né, o mundo ocidental, não só o Oriente. Ele quer mostrar como um destruidor da filosofia impersonalista ou ateísta, tá? Nos mundos ocidentais, não na Índia. Então o pranama dele mostra que o seu projeto de vida, como a Damodara falou, a sua missão era aqui, no Ocidente. Ele estava querendo mostrar a cultura de Krishna West, Krishna para o mundo ocidental. Tá bom? Vamos cantar. E é importante, né, vocês, vamos pronunciar juntos para vocês. Esse aqui, todo mundo tem que saber, tá? Então, repita, eu vou falar uma vez e vocês repetem, né, logo em seguida. Nama Om
Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, Bhutale, Srimate, Bhakti Vedanta, Swami, Iti Namine, Namaste, Sarasvati Deve, Gauravani, Pracharine, Nirvishesha, Shunyavadi, Paschatya, Deshatarine. Vamos lá agora? Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swami, Iti Namine, todo mundo, Namah Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Srimate Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatarine Namaste Sarasvati Deve Facinho, né? Isso. Então as palavrinhas, né? Mas é bem bonitinho, porque as palavrinhas-chave, né, como a Putra destacou, eu presto reverências. Vani, que em sânscrito Vani é instrução, né? E, ou seja, ele está seguindo a instrução do mestre dele, né, que é Sarasvati Deva, que é Bhaktisiddhanta Sarasvati. E qual é essa Vani que ele está seguindo? É trazer para o Ocidente a proposta, o conhecimento sobre Krishna, sobre um Deus pessoal. Diferente, né, se opondo à questão do Nirvishesha Shunyavadi, ao vazio e niilismo. Essa é a ideia, né, que a gente realmente... E olha só, gente, esses momentos que a gente vai passar aqui juntos, entoando essas canções, com certeza não é suficiente para um principiante aprender tudo, né? Porém, o segredinho da música é ouvir, sempre. Então, e se vocês clicarem, né, esse mantra, copiarem, tá? E colocarem no Google, sabe? E colocar lá na opção de vídeos, tá? Vai aparecer um monte de melodias com esse mantra. Essa melodia, as melodias que eu estou cantando são as melodias tradicionais, as mais comuns e simples. Então vocês vão encontrar um monte de cantores, né? Entoando, né, com um grupo ali, e aí vocês podem fazer aquele replay, né? Coloca lá, ouve, depois ouve de novo, rapidinho vocês vão pegar. Então, agora tem a canção, né, de Bhaktivinoda Thakur, como a gente falou na sequência, né? Ali, ó, 4 e 15, Sansara Davana, de Vishwanatha, Sansara Davana, que fala sobre as qualidades do Guru. Aí depois, né, a gente vem aqui, sai do Samadhi Prabhupada, e a gente vai para o templo. Aí abre o altar às 4h30, né? Então geralmente os devotos entoam o primeiro programa de Prabhupada, que é esse que a gente cantou. E aí vem uma canção de Bhaktivinoda Thakur, esse devoto, né? Ele viveu na segunda metade do século XIX e início do século XX, certo? Também ali na região da Índia, ali da Bengala. E ele era um juiz.
Ele era um magistrado. Magistrado. Então, isso, aqui tem um pouquinho de informações de Bhaktivinoda, está ali no material da gente, lá no grupo, e também na sala de aula do Classroom. Mas eu queria destacar que essa é a questão. Ele escreveu muitas obras, mais de 100 livros, né? E Bhaktivinoda Thakur é um título que se dá, né, naquela região ali da Índia para pessoas que reconhecidamente desenvolveram, né, uma erudição, um nível de erudição. É como a gente tem especialista, professor doutor, professor mestre, PhD, sabe, aqui no Ocidente, lá são títulos também que eles têm. Thakur é um desses títulos. Então ele é um título de erudição, que retrata a questão da erudição que ele desenvolveu. Mas tem um detalhe que eu gostaria de destacar sobre essa personalidade. Ele passou muito tempo pesquisando e comparando vários sistemas religiosos e filosóficos, tanto indianos quanto ocidentais, certo? Com a visão de encontrar entre eles um caminho abrangente, autêntico e intelectualmente satisfatório. Sabe-se que Bhaktivinoda, quando ele via, por exemplo, um templo cristão, uma igreja, ele diz, olha, também adoram o meu Krishna, né? Aí também de outras maneiras, de variegadas formas. Então ele tentava enxergar, né, todos os temas de religião de uma forma abrangente e intelectualmente satisfatória, né? E ele tem várias composições, o nosso Inário, né? A maioria das composições da versão dele, Bhaktivinoda Thakur. E ele, né, foi pai de Bhaktisiddhanta, que foi mestre de Srila Prabhupada. Então realmente ele causou assim lá na Índia uma revolução do Gaudiya Vaishnavismo, né, reavivando a tradição. E a canção que a gente entoa dele é justamente o Vibhavari Shesha, que a gente conhece pela primeira linha da estrofe. Então, essa canção está na obra Kalyana Kalpataru e é composta em bengali. Muito interessante destacar essa questão, né? Nós, ora, vamos estudar canções em sânscrito, clássico original, e ora em bengali. Segundo estudos, o bengali é o dialeto que se desdobrou do sânscrito que mais tem uma relação direta com o sânscrito. Diferente, por exemplo, do hindi e do urdu, né? Que tem mais influências arábico-persas. Tá? Então, o bengali, ele é tanto que Tagore, né, que é prêmio Nobel de Literatura, ele compôs o hino nacional da Índia em bengali. Entende? Então, só para a gente ter uma ideia como que ele mantém assim uma língua, né, um dialeto, uma variante dialetal do sânscrito, mas que mantém a estrutura, né, do sânscrito. E essa aqui é em bengali. Isso. A tradução, ela fala sobre o seguinte, é bem poético, né, que dentro do repertório Vaishnava se chama Kavya, que é poesia, em sânscrito quer dizer Kavya. Então ele fala, a noite termina, o dia começa. Teu sonho deixa, levanta-te, ó diva. Canta Hari Hari, Mukunda Murari, Rama Krishna, Hayagriva. Nrishinha Vamanai, que ele faz um apanhado de vários nomes, né, das encarnações. Srimad Sudana, filho do rei Nanda, chama, que mata, né, a Putana, e Kaitava, Glória Aram, filho da Charata. Amado de Yashoda, Govinda Gopala, pastor de Vrindava, amado das Gopis e de Shiradika, a grande beleza universal. Aravana elimina, rouba a manteiguinha e as roupas das vestes, as vestes das Gopis, né, também. Protetor de Vraja, aos Gopas ampara, sua flauta rouba a mente sua vez. Rei dos Yogis, filho de Nanda, a toda Vraja tira o temor. Como nuvem nova, ó beleza extrema, ó flautista mais encantador. Filho de Yashoda, acaba com câncer, em Vrindavan goza da raça. Sob Kadamba brinca, diante do amor se entrega, os bosquezinhos são sua casa. Ananda aumenta, que Ananda é bem-aventurança. Emorado do prema, que é o amor, né? Flecha de flores usa, Kamadeva, as Gopis agrada, alegra a consciência, todas as qualidades contém. Vida do Jamuna, o rio Jamuna, nos seus lilas se encanta, das Gopis Chakora, a lua, estes nomes canta. De Krishna, suas glórias, ó mente, guardam em tua memória. Eu recomendo que quando vocês tiverem a oportunidade de participar dos programas do templo,
que levem o inário, né? Levem o caderninho de canção e, enquanto todos entoam, mesmo vocês não sabendo, pelo menos leiam a tradução. Vá acompanhando cada estrofe para vocês entenderem, como a Damodara falou no início, o que vocês estão cantando, né? Tá bom? E meditando na canção. Queria que vocês prestigiassem o Sanjaya, que está aqui fazendo a sua exibição na Mridanga. Ele está estudando há um ano, mais ou menos, um ano, né? O professor dele vai chegar daqui a pouco para falar sobre a Mridanga. O mestre dele vai chegar às 11 horas para falar sobre a Mridanga, tá? Está tocando direitinho, tá? Vamos para ele.
Rupa Manohara Mohana Vanshi Vihari Yashodanandana Jansani Sudara Kadamana Vilasi Yashodanandana Jansani Sudara Nikunjara Samivasi Kadambakadana Rasaparayana Rinda Depina Nivasi Rinda Depina Nivasi Adandavadana Primanitena Urashara Jojakadama Adandavadana Primanitena Urashara Jojakadama Gopangana Chittavinodana Samasaguna Ganadama Gopangana Chittavinodana Samasaguna Ganadama Jamuna Jivana Kali Parayana Manasa Chanda Shakura Jamuna Jivana Jamuna Jivana Kali Parayana Manasa Chandra Chakura Namashudarasa Yaukishadasa Rakovachana Mamora Namashudarasa Yaukishadasa Rakovachana Mamora Jayorada Gokulananda Radha Gokulananda Radha O Jayorada Gokulananda Radha Gokulananda Radha A próxima canção, que também é entoada nessa sequenciação do templo, da rotina do templo, é o Nishinha, né, Pranam. Então a gente vai entoar uma música para buscar proteção, certo? Essa música tem essa essência da busca de proteção. O Bhakta, ele pede proteção a Deus. E essa música, ela está no Nishinha Purana, porque são 18 Puranas, eles têm 18 Puranas, o Nishinha Purana é um deles. Está em sânscrito clássico e composto, obviamente, por Vyasa, que compilou, né, os Puranas, os Vedas, tirou da fase ágrafa e oral para a esfera escrita. Então, conta a história que Vyasa, logicamente que é o compilador dos Vedas, ele registra ali no Nishinha Purana a história do Nishingadeva, que é uma encarnação, um avatar de Vishnu na forma de leão, metade de homem, metade de leão. Certo? Então, conta a história que uma criança, Pralada, ele sofreu muito com o pai, mas era assim, uma coisa... Falar em desumanidade é pouco, por causa de Hiranyakashipu, porque ele realmente atacava o filho. Ele odiava o filho porque ele não admitia que o filho tivesse uma devoção exclusiva por Vishnu, certo? Então ele não admitia. Então por isso ele o perseguiu de várias formas, que assim, a gente pensar sobre isso é inconcebível. Então ele mandava jogar o filho de penhascos, colocava o filho em meio a serpentes, coisas desse tipo, sabe? Assim, mas nunca ele conseguia
conseguia matar o próprio filho. Nunca. Isso é a história, né, que está lá nos Vedas, né, no Shinapurana. Ele nunca conseguia, porque toda vez ele era protegido por Vishnu. Aí chega o desfecho da história, que é quando o pai, né, Hiranyakashipu, pergunta à criança: mas você diz que Vishnu está em todos os lugares, em todos os cantos, mas será que ele está na pilastra deste palácio? Aí é quando Shinadeva, ele quebra a pilastra e misticamente sai da pilastra do palácio e se apresenta nessa forma de metade homem, essa forma divina, metade homem e metade leão. Então o Bhakta, o Vaishnava, ele tem fé, né, dessa forma, no sentido de que quando ele está nas situações difíceis, perigosas, onde o grau de periculosidade aumenta, ele ora, ele canta também esse mantra e obtém proteção, obtém refúgio, alívio, certo? E esse mantra que a gente vai entoar, que também geralmente é cantado já no programa da madrugada, antes de o altar se fechar, certo? Então por isso que ele segue a sequenciazinha dos hinos do templo, tá bom? E o mantra é esse daqui, ó. Eu coloquei essa imagem aqui de uma criança, né? Porque a história remete a essa criança que precisa tanto de proteção, nem precisa pedir proteção, já nasce com esse direito, na verdade, a criança já nasce com o direito à proteção. Só que ele foi uma criança que ficou, né, totalmente à mercê da maldade desse pai insano, literalmente, né, que as coisas escritas nas escrituras como um insano, um louco. E então, o mantra é o seguinte, né? Vamos lá. Esse mantra é importante que todos saberem também. Esse mantra Prabhupada ele ensinou no momento em que ele adoeceu, tá? Ele ficou doente, sabemos que Prabhupada chegou já numa idade muito avançada e ele não tinha completado assim a missão dele, né? De passar, de estruturar aí o movimento Hare Krishna. Então ele ensinou os discípulos a cantarem esse mantra para pedirem proteção, né, para ele próprio. Então ele ensinou os devotos, em todo momento de dificuldade, todo momento de sofrimento, nós podemos cantar esse mantra para pedir proteção. Então, é muito comum no dia a dia dos devotos, quando a gente vai sair para uma viagem, por exemplo. A gente vai viajar. Estrada é perigoso, não é? Dirigir, você tem que dirigir para você e para os outros, né? Então, quando você senta no volante para dirigir, a gente recomenda, cante esse mantra, tá? E quando vai recomeçar qualquer tipo de viagem. Toda vez que vai sair, para a nossa família é comum, os devotos em geral, cantarem esse mantra antes de iniciar uma viagem. Tá? Também é recomendado cantar esse mantra antes de dormir. Tá? Senta na cama antes de dormir, vai fazer uma leitura e antes de dormir canta esse mantra também. Também é recomendado cantar esse mantra para as pessoas que estão doentes, tá? As pessoas que estão pedindo, estão precisando de proteção, tá? Nesse momento agora da pandemia, né? Então, teve muitos casos nas redes sociais de devotos que adoeceram, aí eles pedem uma corrente, né, de oração, uma corrente de canto de mantras, e esse mantra é o predileto para pedido de proteção, tá bom? E a tradução é: ofereço minhas reverências do Shinra, que traz alegria para a Prahlada, e cujas unhas são como cinzéis no peito pétreo de Hiranyakashipu, né? Porque realmente essa é a forma com que Shinadeva acaba dando fim às maldades malévolas, né, do Hiranyakashipu. Hiranyakashipu. Só um parênteses. Esse Hiranyakashipu, ele era um yogi, sabia? Ele praticou yoga mística e ele percebeu que ele poderia usar o poder do yoga para dominar o universo. Então ele se tornou um tirano, né? Reconhecer o homem e dar o poder a ele. Então ele recebeu um poder absoluto e corrupção também total, né? E ele queria ser imortal para exercer esse poder dele. E para isso ele adorou o semideus chamado Brahma. Aí Brahma, depois de muita austeridade, ele ficou fazendo o Vrikashana, que ele ficou com aquela postura com a mão para cima, né? E uma perna só. Sabe aquela postura que o bebê não consegue fazer? Ficar de quatro assim. Não deve, consegue. Eu não bebi, então faz postura aqui. Então ele ficou assim, com a mão para cima, por muitos e muitos anos. Muitos
muitos anos. A ponto de foi nascendo assim em volta do corpo dele um formigueiro, assim, aquele monte de cupim cobriu o corpo dele. E ele ficou só com prana, só com a alma dele ali, o corpo dele já estava assim, a carne já tinha sido toda comida, né? E ele ficou tão poderoso que Brahma aparece para ele e fala, eu estou pronto para te abençoar. Aí ele pede, a bênção que ele pede era imortalidade. Aí Brahma fala, olha, eu sou um semideus muito poderoso, mas eu também sou mortal. Eu vivo por muitos e muitos anos e não posso te dar imortalidade. Aí ele disse, então eu quero que você me dê a bênção de eu não morrer atacado por nenhuma fera e nem por nenhum ser humano, nenhum Deus. Que eu não morra por nenhuma arma, que eu não morra nem de dia e nem de noite, nem dentro e nem fora. Ele foi dando assim condições que praticamente ficou imortal. Por isso que Krishna aparece nessa forma de leão. Ele amalgamou, né? Metade leão e metade homem. Alguns dizem que é o deus dos Rastafaris, né? Já, né? Bob Marley falava, né? Já Love Protector, né? Já Love Protector, que o amor de Já, né, nos proteja. E Já é essa forma de leão. Esses Rastafaris são fãs dessa encarnação. Então, por que apareceu assim, metade leão, metade homem? Porque na bênção ele não poderia ser morto nem por nenhum ser humano, nem por nenhum animal. Então Krishna foi, juntou, fez essa amalgamou, né? Esse ser mesmo, como é que chama andrógeno? Antropomórfico, nessa forma antropomórfica, né? E ao mesmo tempo, aqui nessa tradução que a Damodara fala, ele mata com as unhas, ele dilacera. São armas. Não é e a unha não é nem viva nem morta, né? Ela é mística, né, a unha. Né? E também foi no colo. Ele colocou ele no colo, assim, o colo não é nem no... O colo não é nem chão nem no ar, né? Então pôs ele no colo. E nem foi de dia nem de noite, então foi no crepúsculo, na transição. No dia da festa de Nishinradeva, que vai ser esse mês agora, e a gente vai inaugurar o templinho novo de Nishinradeva aqui embaixo, tá? E nesse dia, né, a comemoração, a gente faz jejum durante o dia e quebra o jejum depois que a lua aparece, tá? Porque é o momento certo, né? Porque Nishinradeva mata, né, Hiranyakashipu quando o dia está encontrando a noite, tá? Não era nem de dia nem de noite, tá bom? Então assim, a inteligência, né, superior de Krishna quebra, né, todas as bênçãos que ele havia recebido, tá? E tudo isso, como fala a tradição, era para satisfazer o seu devoto para lá. Inclusive na Bhagavad Gita, se prestarem atenção, acho que é no capítulo 10 ou 11, Krishna fala que dos devotos eu sou Pralada. Então, Pralada é o arquétipo, né? É o modelo de um devotinho ideal. Sim. Então, ele fala, né? Cujas unhas são como cinzéis no peito pétreo de Hiranyakashipu. O Senhor Nishina está aqui também lá, aonde quer que eu vá, o Senhor Nishina estará presente. Ele está no coração e também se situa externamente. Renda-me o Senhor Nishina a origem de todas as coisas e o refúgio supremo. Ó Keshava, ó Senhor do Universo, ó Senhor Hari, que assumiu uma forma metade homem, metade leão. Todas as glórias a ti, assim como alguém pode facilmente esmagar uma vespa entre as unhas. Da mesma forma, o corpo de Hiranyakashipu, também parecido com uma vespa, foi dilacerado pelas maravilhosas unhas pontudas de tuas belas mãos de lótus.
Saranam